Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço pela oportunidade. É muito bom poder estar aqui no Pocinho de Jacó. Eu particularmente venho mais o Pocinho de Jacó, né? Muitas pessoas à noite que não me conhecem, dizem que é da Igreja Pão da Vida, eu fico sabendo na hora, porque eu frequento muito poucos cultos da noite, mas trabalho do Pocinho de Jacó. E eu costumo dizer que esse trabalho do Pocinho aqui, ele é um verdadeiro hospital da alma. É um hospital da alma. Muitas vezes a gente começa o dia, tem dias, irmãos, que é um paraíso, a gente começa mesmo assim uma bênção, né? Mas tem dias, irmãos, que a gente começa que é só Jesus na causa, né? Assim, o café da manhã, às vezes, já é um problema, uma dificuldade. E se não houvesse o Pocinho, como é que ficaria a nossa situação aqui? Porque todo mundo que vem para o Pocinho, cada um de vocês tem seus motivos, né? Um dia a gente vem para se alimentar, outro dia vem para agradecer, outro dia tá um pouco pesado, tá precisando de um refrigério, assim, de um descanso, né? Descarregar. E aqui é o local certo, aqui é o lugar correto. Eu estava meditando ali, antes de receber a oportunidade, em algumas coisas que passou, né? Passou na minha vida. Aconteceu algumas coisas. E lembrando que, às vezes, irmãos, o remédio de algumas coisas é você não tentar mexer, é você esperar em Deus e deixar botar na mão dele, né? Tem até um ditado no mundo aí fora que diz assim: aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Não chega a ser algo desse tipo, dessa forma, mas tem muitas situações que às vezes a gente, na ânsia de tentar resolver, a gente quer encontrar uma solução rápida, né? Quer uma solução rápida. E não percebe que a solução é depositar em Deus e esperar que Ele resolva, né? O que é que diz lá em Pedro? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele a seu tempo o exaltará, né? Primeiro, tem que se humilhar. Segundo, debaixo. Terceiro, da potente mão de Deus. Quarto, no tempo dele. Quinto, ele vai exaltar, né? O que é que acontece durante esse tempo, irmãos? Esse tempo é dele, não é nosso. É nesse tempo que ele vai tratar de consertar as coisas que precisam ser consertadas, né? Às vezes tem situações que tem ali aquelas arestas para ser aparadas. Tem coisas que tem que alinhar, que tem que, né, fazer os detalhes ali, botar os pingos nos is. E nós não podemos fazer isso de uma hora para outra. Hoje se fala muito aí fora do tal do processo, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Só chega na vitória quem suporta o processo. Mas esse processo, irmãos, ele é uma coisa, na prática, ele é uma coisa muito difícil de a gente conseguir conduzir ele. Não é tão fácil assim, não. Depois de Pedro, das cartas de Pedro, o que eu mais gosto na Bíblia é o livro de Jó. Se a Bíblia tivesse, pastor, só o livro de Jó e as duas cartas de Pedro, para mim, eu estava satisfeito. E estudando, lendo, relendo o livro de Jó, eu me dou conta que nem sempre esse processo é tão fácil assim de ser enfrentado, né? Porque Jó era o exemplo de um homem fiel, ele era íntegro, temente a Deus, andava se desviando do mal, mas ele ainda não havia tido uma experiência pessoal com Deus. Ao final desse processo, Jó abriu a boca e disse: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu já o vejo, contemplo com os meus próprios olhos. Veja como é difícil muitas vezes atravessar esse processo, né? E eu quero fazer menção aqui de um versículo rapidamente. Gênesis capítulo 1 e versículo 1 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Tem muita situação, irmãos, que Deus tem que separar na nossa vida. Tem situação que você separa, você tem que tomar iniciativa. Agora tem umas que estão acima das suas possibilidades, e o próprio Deus é quem
entra para fazer uma separação. Vamos entender agora. O que é que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí vai continuar dizendo o quê? Que Deus fez separação. Deus viu que a luz era boa, e Ele separou trevas de luz. Aleluia. Irmão, tem muita coisa que é treva, muitas vezes é treva, não se mistura com a luz, não pode misturar. Deus quer fazer uma separação, quer tirar. O que é que pode ser? Situações do passado, né? Pessoas que já não se encaixam mais no seu estilo de vida. Você quer vir para a igreja, a pessoa quer ir para uma festa. Como é que pode dar certo um negócio desse? Você quer vir para o Pocinho de Jacó, a pessoa quer chamar você para outros ambientes que não pertencem mais ao seu modo de vida. Você agora está na igreja, a sua ocupação agora é orar, ler o evangelho, é evangelizar, é nutrir a sua alma com coisas espirituais, com coisas que vêm de Deus. Mas tem alguém que não consegue acompanhar a sua toada, a sua marcha, né? Então você está andando ali, está com Cristo, você está num compasso. Você está numa velocidade ali, está constante, 50 km por hora do lado de Jesus. Aquelas companhias lá de antigamente, elas não conseguem lhe acompanhar. Elas estão a 25 km por hora. Para eles emparear assim, para eles chegar a ficar juntinho com você, andar lado a lado, você tem que sair do ritmo do evangelho para poder se igualar, se acompanhar na carreira deles. Mas o Senhor não quer que você faça isso. Você não pode sair da posição, do lugar, para poder se encaixar numa vida que não serve a Deus. Você vai fazer o convite. Lembra lá do atalaia, lá Ezequiel, né? Que ele disse: olha, Ezequiel, você é um atalaia, é um pregador, né? Um anunciador. Você aqui é um arauto. E você vai pregar a mensagem que eu lhe der. Você vai pregar para o ímpio. Não importa para você, Ezequiel, se ele vai se converter ou não. Aí é outra história, aí é outros 500, é comigo. Eu quero que você vá e pregue a mensagem que eu lhe der. Irmão, se você evangeliza uma pessoa, se você entrega a mensagem do evangelho para uma pessoa, e ele não decide entregar a vida dele para o Senhor, aí é com ele Deus. Deus sabe tratar, irmãos. Deus sabe quantas oportunidades ele vai dar para aquela pessoa. Deus sabe qual é a situação que ele vai chegar e vai quebrar aquele coração ali de pedra. Não precisa insistir não, mas você vai lá e faz a sua função. Vai lá e entrega a sua mensagem. Se converteu? Ótimo. Vamos comigo agora aqui. Nós temos um novo caminho. E agora nós podemos andar semelhante, né? Andar dois em acordos. Se um cair, o outro levanta. Não aceitou Jesus, não quer as coisas de Deus, ainda está me chamando para as coisas lá do mundo. Eu já saí daquele ambiente, eu já saí daquele lugar, mas a pessoa fica ali batendo na mesma tecla, chamando, insistindo, querendo que eu volte para o canto onde eu saí. Não, irmãos, aí você já evangelizou, já fez sua função. Então você vai e começa a se retirar. Amém? Separação de luz e de trevas, né? O que você puder, você vai e separa. O que você não pode, você bota na mão de Deus. E Ele tem um tempo certo, Ele tem uma maneira certa, né? Uma forma certa. Olha, Deus nem vai dar pancada em ninguém, Deus nem vai gritar em ninguém, Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Mas as coisas naturalmente elas acontecem, né? Quando você menos esperar, aí você percebe, olha, o ambiente mudou. Olha, a personalidade mudou. Não precisou você insistir, não precisou você usar de força nem de violência. Porque a Bíblia diz, nem por força e nem por violência, né? Mas é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
pregador nenhum pode convencer o homem de pecado, nem da justiça e nem do juízo de Deus. Pode ser o maior pregador do mundo, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa autoridade. Só o Espírito Santo de Deus é quem pode entrar no coração e convencer o homem que ele precisa se converter dos seus pecados, convencer o homem da justiça de Deus, da reta justiça de Deus, e convencer o homem do juízo de Deus que virá sobre aqueles que não vão aceitar. Não precisa você forçar, não precisa fazer medo, intimidar, não. Deixa Deus tratar. Deus sabe fazer tudo, irmão. Ele tem receita para tudo. Agora o diferencial é que a receita dele é única. Para cada um ele tem uma receita específica. Deus não sai fazendo nada repetido em forma, não. Ele tem a medida certa, ele tem o tamanho certo, ele tem o coração certo de cada um. O que é que a Bíblia diz? Ele esquadrinha os pensamentos do homem, ele conhece o coração do homem. É bem mais do que parar na frente da pessoa e olhar para ela e ver a expressão do rosto. Aí Deus olha e conhece a expressão da alma. E conhecendo a expressão da alma, ele sabe. Ele vê lá no coração da pessoa qual é a forma correta de tratar com aquela pessoa ali.